Quem que é Deus para você? Senhor do universo, tá, ok, que mais? É difícil, né? Pronto, ó, maravilha. Onipotente, onisciente, onipresente, está em todo lugar, sabe todas as coisas e tem todo o poder. Ok, maravilha, isso é muito bom. É muito bom, Senhor do universo, Criador de todas as coisas. Tá, mas como nós podemos conhecer a Deus? Que é um processo, muitas vezes, um pouco complicado para nós conhecermos aquele que é transcendente, aquele que está acima de todas as coisas, mas que não é visível. Como que você explica Deus para uma criança de 2 anos? Onde está Deus, mamãe? Onde está Deus, papai? Ah, Deus está aqui. Mas na onde que eu não estou vendo? Né? Na onde que eu não estou vendo? E aí é onde as crianças fazem aquelas perguntas para nós, que nós ficamos assim, e agora? Como que eu saio dela? Como que eu explico isso, né? Para a criança, né? É um processo um tanto complicado, é verdade. O Arnaud, na semana passada, ele contou algo que eu já contava para os meus meninos da mensagem, né? Que eu explicava a Deus para os meus meninos quando eles eram pequenos, de falar que Deus é como o vento que bate nossa pele, traz o calor, traz o refrescor, mas que nós não vemos, mas que nós conseguimos sentir o vento em todas as suas formas. Seja uma pequena brisa, um pequeno vento ou um vendaval, nós podemos sentir. A Bíblia afirma que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Hã? E ninguém verá a Deus. Mas quem que nós vamos ver? Cristo Jesus. Então, por que nós não vemos Deus? Porque Deus é espírito. Deus não tem forma. Não dá para pegar Deus e desenhar. Mas a gente pode falar assim, mas calma aí, mas o homem não foi feito à imagem e à semelhança de Deus? Então por que Deus não tem forma se eu tenho forma? Não é essa uma grande pergunta que a gente faz? Essa é uma boa pergunta. E o processo de responder essa pergunta é olhando para Deus, mas também olhando para nós, porque nós não somos só de matéria, de mão, de boca, de olho, de ouvido, de pés e assim por diante. Mas nós também temos espírito dentro de nós. E isso também se assemelha ao Senhor Deus. Nós vamos ver no processo de conhecimento de Deus, como conhecer esse ser transcendente, esse ser espiritual, esse ser maravilhoso, que para conhecer esse Deus nós temos que olhar algumas características das coisas que eles realizaram, algumas características daquilo que ele realizou. Por exemplo, se você olha, vou fazer uma pergunta aqui. Qual marca de carro é a mais confiável, na tua opinião? Qual marca de carro é a mais confiável? Hã? Toyota, ok, Toyota. Isso fala muito de quem? Do fabricante. Toyota, Honda, né?
Aí vai lá. Aí você fala assim, mas calma aí, por que esses carros são os mais confiáveis? Isso fala de quem? Do usuário ou do criador do carro? Do criador do carro, mais do que do usuário. Mas do usuário também, mas mais do criador do carro. Porque não adianta você ser você cuidar muito bem, mas o produto não ser bom, né? Tem que ter um produto bom e cuidar bem. Isso é o par perfeito. Mas quando nós paramos e vemos que, quando nós olhamos aquilo que foi criado, fala muito do seu criador. Quem projetou esse carro, a fábrica que projetou esse carro, é muito bom. E se nós pararmos e começarmos a observar o que Deus criou, também nós podemos fazer nessa mesma lógica do carro, por exemplo, analisando e vendo quem é Deus. O irmão falou que Deus é o criador do universo. Então, se nós olharmos o universo, nós vamos ver traços de Deus, daquilo que Ele criou, do que Ele fez e como Ele fez. Se nós olharmos a natureza, vamos ver traços daquilo que Ele realizou, daquilo que Ele fez e continua fazendo. Passa para o primeiro slide, lá na tela, por favor. Então, quando nós olhamos a Bíblia, ele afirma que ninguém viu a Deus, como está lá em João 1,18. Mas, se ninguém nunca ouviu, como podemos conhecê-lo? Como podemos conhecê-lo se ninguém nunca viu a Deus? Não é possível definir Deus, porque nossa mente não consegue captar toda a sua grandeza. Não dá para definir Deus em apenas uma ideia, apenas um conceito. É preciso olhar o todo para ver Deus. No slide 3, nós vamos ver aqui também nesse processo de Deus, Deus não é uma ideia abstrata ou uma energia aqui impessoal que atua no universo. Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E é interessante quando nós olhamos esse aspecto de Deus como pessoa, porque muitos acham, não, Deus é uma energia, Deus é uma força. Ah, esse microfone é Deus. Esse sofá é Deus. A árvore é Deus. Os pássaros é Deus. Não. Deus não é um objeto. Deus não é uma pessoa. Os panteístas adoram as coisas criadas como Deus. Então, você pode parar lá, até eu estava ouvindo um pastor comentar que foi com uma comitiva do Supremo Concílio em um país da Europa, e chegou lá, tinha uma pessoa grudada numa árvore, adorando a Deus. Um Deus. O Deus da árvore. Aí você vai ver pessoas assim, a mãe Deus, né, criadora da natureza, tá. Esse pessoal, ele crê que a natureza é Deus. Não, a natureza não é Deus. Deus, ele é uma pessoa. Ele não está em forma colocada na minha frente. Ele não está posto ali. Uma árvore não simboliza Deus, ele não é Deus. Ele é apenas uma criatura de Deus. Deus criou aquilo ali. Apenas ele criou aquilo ali. Mas aquilo ali não é Deus. No próximo slide, Gilberto, pode pôr isso. Mas é diferente de nós. Deus é uma pessoa, mas ele é diferente da gente. Ele é espírito, como está lá em João 4:24. Inclusive, esse texto é o tema da mensagem de hoje à noite. Tá? É João 4:24. Deus é espírito e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Por isso, não podemos vê-lo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas como isso pode ser trabalhado em nossas vidas e adorar um Deus que eu não vejo? Próximo slide fala assim:
Nesse encontro veremos o que a Bíblia nos revela a respeito do que podemos conhecer de Deus. E nós vamos ver no princípio bíblico os nomes de Deus, nós vamos observar sobre o processo da Trindade e, por último, o processo dos atributos de Deus. E aí os atributos eles dividem em duas partes: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que isso tem a ver com a gente? Nós vamos ver isso lá na frente, tá? Vamos começar com os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Os nomes de Deus atribuídos na Bíblia apresenta o que Ele é e devem ser estudados à luz dos costumes da época. Tá. O que teu nome simboliza para nós aqui? O que teu nome simboliza? O que teu nome significa? Aí a gente vai falar assim, a grande maioria das pessoas vai falar assim: ah, meu nome, não sei, é meu nome só, né? Meu nome, o João. O que significa João? Para a maioria das pessoas, o João significa só João. Mas, no contexto hebraico, eles davam um significado para os nomes. O nome de alguém poderia ser, significava alguma coisa. E quando você sabia o nome de alguém, você exercia poder sobre aquela pessoa. Por exemplo, tem o Sérgio aqui. Se eu soubesse o nome do Sérgio, o nome dele, eu exercia poder sobre ele. Então a Bíblia, quando a Bíblia é escrita, ela não coloca o nome próprio de Deus, porque senão os homens iriam exercer poder sobre Deus. E os homens não podem exercer poder sobre Deus. É Ele que exerce poder sobre nós. Quando nós vemos que Deus nos conhece pelo nome, biblicamente, Ele exerce poder sobre nós. Ele exerce poder sobre as estrelas. Deus conhece, conta cada uma e chama pelo nome. Deus exerce poder sobre o universo, sobre todas as coisas. Então, o processo aqui que é relatado nas Escrituras não vai colocar o nome próprio de Deus. Por exemplo, nós temos aqui a irmã que chama Osana, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, esse processo já, biblicamente, é dado dessa forma. A pessoa que chamava Osana, ela chamava assim, ó, bendito que vem em nome do Senhor, vem cá. Era isso daí que eles falavam quando isso. Então, relatavam dessa forma. O meu nome, por exemplo, ele tem um significado biblicamente, que é leão de Deus, que foi o primeiro juiz, Otoniel, ou Tiniel em algumas traduções. O processo, quando é derivado a Deus, vai mostrar um dos atributos, uma das qualidades do Senhor, da forma que Ele age, do que o Senhor age. Então, os nomes de Deus mostram os atributos de Deus na Bíblia e apresentam para nós esse significado à luz, devemos estudar à luz do significado da época. Próximo slide, fala, os nomes eram uma descrição da pessoa. Exemplo, Jacó em Israel, Daniel em Belsazar, e assim por diante, Simão em Pedro. Os nomes ou títulos do Criador registrados nas Escrituras foi um dos meios usados por Deus para nos revelar quem Ele é. Agora a gente vai ver um processo bíblico. Vou pedir que o irmão abra lá Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Aí, Sérgio, se você puder pegar o microfone lá para pegar para o pessoal falar no microfone, ler no microfone, por favor. Gênesis 1:1. Aí tem que liberar um microfone aí, tá na mesa, por favor. Qualquer um. Aí liga a chavinha dele. É o branco. Vai falando que ele já libera lá. Foi? Tem que ligar a chavinha dele, tá? Pode. Laranja, vai lá.
Fala no microfone. Laranja. Vai falando no microfone que ajuda a gente a identificar qual que é. Tá, aqui, calma aí. Isso, take to mute. Aí, pronto, já. Agora foi. Aí, agora foi. Vai lá. Isso, Gênesis 1:1, por favor. Quem vai ler para nós? Ergue a mão. Olha lá, a Márcia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Esse, no princípio, criou Deus. A palavra usada aí é Elohim. Elohim. Que ele mostra aquele que criou. Isso no original. É forte, poderoso, que deve ser temido e cultuado. Agora, olha que interessante. Para criar, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para criar os céus e a terra, tem que ser forte ou tem que ser fraco? Tem que ser forte, muito forte, mas muito mesmo, né? Então, forte, poderoso, que deve ser temido. Então, por exemplo, um outro nome que é dado a Deus é Todeskenu, Deus, justiça nossa. Percebe que ele não fala assim, no princípio criou Todeskenu, os céus e a terra. Ué, o que Todeskenu, Deus, justiça nossa, tem a ver com criação do céu e da terra? Nada. Ué, ele está falando de criação. Então ele vai usar um nome que relaciona com aquilo lá. Se eles precisavam de vitória para a guerra, então eles chamavam o Deus da guerra. O Deus vitorioso sobre a guerra. Eles lançavam esse nome a Deus. E uma particularidade aqui bem interessante é que quando eles iam relacionar a Deus sobre... eles iam escrever o nome de Deus, iam fazer as cópias das escrituras, dos pergaminhos, o copista, ele parava, vamos supor, ia lá escrever aqui Elohim. Então ele parava de escrever, de copiar o texto, ia, tomava banho, fazia purificação, pegava uma pena nova e escrevia Elohim e continuava, dando sequência no texto. Por quê? Pelo respeito do nome de Deus, pelo respeito àquilo que colocava para Deus. E quando ele ia relacionar a Deus, como se fosse no seu nome próprio, ele colocava o tetagrama, que era uma palavra que era impronunciável, que ele não pronunciava, ele não falava aquilo. Aquela palavra era impronunciável para eles. Então, quando tinha o tetagrama, 3 letras que não se pronunciava, e aquilo relacionava ao próprio Deus Todo-Poderoso. Então, para ver a seriedade que era o processo da cópia das Escrituras, mas também a seriedade que era o processo de falar de Deus, colocar de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, não fale o nome de Deus em vão. Porque existe uma seriedade, um processo muito importante quando fala do nome de Deus. Não é para ter nem o nome de Deus como em vão. Próximo slide. Olha só, Gênesis 14, 18 a 20. Que irmão pode ler para nós aí? Gênesis 14, 18 a 20. Gênesis 14, 18 a 20. Olha lá o nosso irmão diácono, por favor.
Acho que o microfone dele está desligado. Vê se a chavinha. Isso. Pode continuar. Não, mas acho que é aí mesmo. Tá, ok. Isso, tá. Maravilha. Olha só, Deus Altíssimo. Quando ele usa o nome Deus aí, é Elohim. Elohim. Ser supremo que está acima das outras autoridades. Mas o que acontece no texto lá, no enredo que nós vemos aqui em Gênesis 14, 18 a 20? Acontece que Abraão deu o dízimo para quem? Para aquele que relacionava a isso, que era maior, que estava acima. E esse é o processo de estar sendo cuidado e fortalecido. Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, que tem poder no céu e na terra, sustentador, nutridor, que é capaz de satisfazer. Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. É laranja? Isso, tá, ok. O Grana, pode deixar que eu libero aqui, tá? Isso, olha lá. Isso, pode. Gênesis 17, 1. 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Muito bem, eu sou Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Todo-Poderoso. Olha que maravilhoso, Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então os nomes de Deus têm esse aspecto. Olha só, eu sou o que sou. Olha lá, Êxodo 3, 13 a 15. Êxodo 3, 13 a 15. Êxodo 3, 13 a 15. Está no próximo slide. Está aí mesmo, esse mesmo. Quem pode ler para nós? Isso, a Márcia. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Yahvé é o sou o que sou. Quando ele coloca ali eu sou o que sou, ele coloca Yahvé. Eu sou quem? O Yahvé. Yahvé, eu sou o que sou. Então, qual que é o nome? O nome, chega lá e quando perguntarem quem que te mandou, fala assim, o Deus eu sou o que sou, e mandou vir aqui libertar vocês da escravidão. Libertar o povo de Deus da escravidão. Ele não falou um nome próprio lá. Ele falou, o Deus, eu sou o que sou. Ou seja, Ele é o que é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Santo, forte, temível. Ele coloca o seu nome, não para que alguém exercesse poder sobre Ele, mas que Ele fosse exercer esse poder pleno sobre as pessoas à sua volta. O eu sou o que sou mandou vir libertar o povo. Então, Deus de graça, que sempre existiu e sempre existirá, que não muda. Esse eu sou o que sou tem esse significado.
Não é só eu sou o que sou, não importa os outros, eu sou o que sou. Não é esse o conceito. Mas o conceito da palavra Iavé, eu sou o que sou, é aquele que sempre existiu. O Deus da graça, que não muda, que não se altera, que existiu e sempre existirá. Não tem começo e não tem fim. Mas de onde Deus nasceu? Deus não nasceu. Mas onde ele existiu? Deus não veio a existir, ele sempre existiu. Mas como isso pode ser, né? Tudo nasce, mas tudo que nasce, o que acontece com tudo que nasce? Morre. Então, por isso que Deus não nasce, não nasceu. Deus sempre existiu. Porque tudo que veio a existir, um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Por quê? Porque veio a existir, surgiu e um dia acabará. Mas vai demorar anos. Tudo bem, mas um dia vai acabar, concorda? Um dia vai acabar. O sol queimando matéria, um dia vai acabar, vai demorar. Mas um dia vai acabar. Isso não é eterno. Isso foi criado. Um dia acaba. Mas tem muito vapor, tem muito sei o quê. Então, isso daí. Um dia vai. Né? Olha só, próximo slide lá. Senhor Adonai, dono e governador de todos os homens. Josué 3, 12 e 13. Josué 3, 12 e 13. Olha lá, isso. Deixa eu chegar o microfone aí que o pessoal da internet pode acompanhar. Isso. Conseguimos alinhar agora o microfone Tomai, aqui. pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Adonai, olha que lindo, Adonai, dono e governador de todos os homens. Dono e governador de todos os homens. Adonai. Pode? Isso, já, pode ir. Pastor, o seguinte, quando a gente fala Deus criou o universo, tá? Sim. O universo a gente sabe que é infinito. Tá? Ele criou, a gente está dizendo que ele criou, por exemplo, a Terra e essa galáxia que a gente está, ou é o universo, porque em algum lugar ele estava, não estava? Então, nós temos o processo de colocar Deus no céu, né? Deus está lá no céu, né? Mas o que é o céu para Deus, né? E para nós, né, também. Porque a nossa concepção de céu é aquela concepção onde tem ruas de ouro, né? Lembra? Onde tem aquele rio que corre. Talvez você tenha até visto aquela imagem, né? Mas lá do céu, assim, um rio, alguns animais lá no céu, aí Deus lá e tal, né? Lá no céu. Essa é uma concepção humana para trazer um lugar de paz e tranquilidade, né? Mas Deus, ele criou todas as coisas, o universo. E aí tem um processo que eu ainda vou te falar ainda. O universo, nós contamos e falamos que ele é infinito pela nossa pequenez. Mas nada é infinito nessa vida a não ser Deus. Nada, nem o universo é infinito. Mas não dá para enxergar. Tá, mas tudo, a não ser Deus, tem um fim. Você vê todo esse processo acontecer, surgir estrelas, morrer estrelas, algumas coisas que eram maior, menor, que veio acabar e tudo assim por diante. E aí, Deus, ele não está em um lugar apenas, mas ele está em todo lugar. É a presença de Deus em todos os lugares. Mas não é uma força. Deus é uma pessoa. Por isso que é um tanto incompreensível
Deus está em todo lugar, mas não é um ar, por exemplo. Ah, mas tem ar em todo lugar na terra, que não ser um lugar planejado para não ter ar, né? Que é o processo que foi trabalhado. Até na água tem ar, né? Mas quando nós olhamos para Deus, não é só o processo de entender que Ele está em todo lugar, mas entender que ele é uma pessoa. E que a sabedoria dele não é porque ele vê todas as coisas, porque está fora do tempo. Não, é porque ele sabe todas as coisas mesmo. Pode. Já ligou? Já. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque há uns 15 dias atrás, eu vi uma reportagem aí, dizendo que os cientistas, eles estão já abandonando a ideia do boom, né? Que é o universo, a Terra, não sei o quê, todo mundo... do Big Bang. Veio através de uma explosão, né? Do Big Bang chamado. Do Big Bang, exatamente. Big Bang chamado. Entendeu? Então eles já estão afastando essa ideia de que houve esse Big Bang, tá? E que realmente o universo é infinito. Isso. Então, a própria ciência já está admitindo a existência de Deus. Sim, perfeitamente. Então, nós vamos ter vários cientistas aí hoje, né, como o Marcus Eberlin, por exemplo, que defende muito esse aspecto da criação de Deus, divina, né, da criação divina, do design inteligente, por exemplo. Você quer estudar um pouco sobre isso, procure lá, Design Inteligente Marcus Eberlin. Ele já veio aqui na nossa igreja, a gente trouxe ele, estamos acertando uma nova agenda para ele vir novamente aqui, está dando uma aula para nós novamente aqui, que é muito, muito rico, né, o material dele, muito rico mesmo. na nossa mente humana, que é muito limitada, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente está aqui dentro do templo, a gente sabe que após aquela parede tem um espaço. Sim. Após aquele espaço tem uma casa, e assim vai indo, assim por diante. Aí quando você fala do universo, que é infinito, que a hora que ele acabou, o que tem depois dele? Deve ter alguma coisa, não tem, você entendeu? Então, a nossa mente não consegue captar essa ideia, essa imensidão, né? Essa imensidão. É até interessante, né? Quando os astronautas eles saem, vão para fora da nossa atmosfera, aí lá eles olham e vê o planeta Terra com um caroço de azeitona, né? Pequenininho, né? E aí isso trabalha na mente da pessoa um aspecto muito complicado, dele imaginar que lá é a Terra e que da onde ele está, que lá é um caroço de feijão, né, pequenininho, uma azeitona, né? Uma azeitona não, um caroço de ervilha, né, melhor ainda falando, né? Que aquilo é só um ponto lá, né? E ele está tão distante, tão longe de tudo. E que aquilo parece ser tão pequeno, isso trabalha na mente dos astronautas, por exemplo. Mas vamos dar uma corrida aqui, que a gente tem mais outros pontos para a gente trabalhar. Por exemplo, que Deus, Elohim, Deus Altíssimo, Elion, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, eu sou o que sou, Yahvé, Senhor Adonai, tudo isso mostra os nomes de Deus, mas também mostra os seus atributos, suas qualidades. Vamos passar um pouquinho sobre a Trindade, também no processo de conhecer Deus. A Trindade. A Trindade é um processo um pouco complicado, né, para muitos de nós. Como assim que nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e tudo isso está em uma só pessoa? Não são três? Então, por que é um? Né? Por que não é três? Né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina que existe um só Deus. Um só Deus. Então, existe uma contradição se nós não entender o processo do que o que é esse um só Deus. Esse um só Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas em uma só pessoa. Vamos observar alguns textos. Deuteronômio 6, 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Existe um processo aqui que está mencionando para nós que existe um único Senhor. Olha só, mas está relacionando quem? Ao Pai. Aqui o texto relaciona ao Pai. Vamos ver também relacionando Deus como Jesus. João 1:1. E o verbo era Deus. E o verbo aqui é Jesus que ele está relacionando. É a palavra que ele está relacionando. Mas também ele está falando, a Bíblia fala que a palavra era Deus. Que Jesus era Deus. Mas também vamos ver isso daí com o Espírito Santo, como está lá em Atos 5, 3 e 4. Para que mentisse ao Espírito Santo, não mentisses aos homens, mas mentisses para quem? Para Deus, mas a Deus. Está relacionando ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo também relacionando como Deus, sendo relacionado como Deus. Como que é isso então? Como que é isso então? Como que isso funciona? Isso só funciona se nós entendermos a Trindade, porque senão nós vamos crer num Deus Pai, num Deus Filho e num Deus Espírito Santo, distintos e separados. Eles são distintos, mas eles são unidos. Não no processo de união, eu com a minha esposa, por exemplo, estou unido com ela, estou num casamento, numa aliança. Não, unido no processo maior aqui, de existência, de essência, de ser a mesma pessoa. Tá? Esse é o processo. É 3 em 1. 3 pessoas, mais um só, sendo um só. O Pai é Deus. O Filho, Jesus, é Deus. Próximo slide, tá? E o Espírito Santo é Deus. Esse é o processo que nós encontramos aqui. Então a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não tem mesmo. Mas nós só podemos entender que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que existe um só Deus se nós unirmos esse processo. E por isso foi feita essa interpretação teológica disso. A doutrina da Trindade é um mistério. Está além da nossa compreensão. Eu não consigo compreender como que os 3 é uma pessoa. Perfeito, é isso mesmo, você está certíssimo. Não é algo que nós vamos aceitar pelo processo da compreensão maior. Vamos aceitar algo pelo processo da fé. Processo da fé. Como que o primeiro é o último? Como que você compreende isso? Em Deus os primeiros vão ser os últimos. Em Deus é melhor dar do que receber. Como que você vai entender isso como o processo da racionalidade? Não tem. Esse é o processo que nós entendemos pelo conjunto do que está posto ali. E aí a Trindade nós vamos entender pelo processo do conjunto. Então esse está além da nossa compreensão, mas podemos aceitar olhando esse processo maior. Tá? Próximo slide. Existe um só Deus. Deus subsiste em 3 pessoas distintas. Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Cada pessoa dessa da Trindade é Deus completo e não parte de Deus. Cada pessoa dessa da Trindade é Deus completo e não parte de Deus. Mas ele é Jesus. Perfeito. Mas ele é Deus na essência completa. Mas Deus é Deus, Deus Pai. Deus Pai é completo a sua essência como Deus. E o Espírito Santo também da mesma forma completo como Deus. O processo aqui que nós encontramos é que cada pessoa não é parte de Deus, mas é o conjunto do Senhor. As 3 pessoas da Trindade são iguais em poder, glória e força. Poder, glória e força. Mas o Pai é mais forte do que o Filho, não é? O Espírito Santo é o mais fraquinho de todos, não é? Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é isso, gente, não é isso. Os 3 têm poder iguais, de forma igualitária.
ok? Tem poder de forma igual. Mas então o que se difere? A função de cada um. Isso é muito lindo quando nós encontramos e vemos isso nas Escrituras. Por exemplo, a mulher tem mais valor do que o homem ou menos valor que o homem? A esposa. Mas não é o homem que é o cabeça? É o homem que é o cabeça. Mas ser cabeça é função, não é valor. Olha só que interessante. Ser cabeça é função, não é valor. O homem, o marido e a esposa têm o mesmo valor. São iguais, são iguais. Mas existem funções do homem, existem funções da mulher. Existe função do Deus Pai, que é dele. Existe função do Deus Filho, que é dele. E existe função do Espírito Santo, que é dele. Não é grau de valor, não é grau de poder, não é grau de força, é grau de função. Assim como o homem não tem mais valor do que a mulher menos do que eu, não, pelo contrário, são iguais diante de Deus e devem ser iguais também diante da sociedade. Esse processo que nós encontramos. Não confundir, por exemplo, em nossas orações, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Não, eu devo orar, como que eu devo orar? Eu devo orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não preciso orar para Deus Pai, ou em nome do Pai. Não oro em nome do Pai. Qual que é a autoridade que nós temos para orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele leva as nossas orações até Deus. Mas eu oro ao Pai em nome de Jesus. Esse é o processo. A minha oração não deve ser o Espírito Santo, por exemplo. Ó Espírito Santo. Né? A minha oração não deve ser a Jesus. Eu oro ao Pai. Ao Pai. Eu falo com o Pai. Mas em nome de Jesus. E quem me dá força para orar e leva minhas orações até Deus é o Espírito Santo. Percebe que existe um poder, uma força tripla aqui de ação na minha própria oração. Na minha própria oração. Nós oramos no processo de consagração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no processo de consagração. Mas minha oração é em nome de Jesus, direcionado não a Jesus e não ao Espírito Santo, direcionado ao Pai. Lembra, tinha um conceito, até um livro, Bom Dia Espírito Santo, né? Calma aí, você vai dar bom dia ao Espírito Santo? Qual que é a lógica disso? Você fala com o Pai, é Ele que você tem que falar. O teu relacionamento é com Ele. Bom dia, Pai. Aí, ok. Em nome de Jesus. Quem salva é Jesus. Jesus salva. Mas quem que nos mantém salvo? O Espírito Santo. Me dá força para me continuar a batalhar. Mas eu sou salvo pelo amor de quem? Pelo amor de Deus. Percebe que a ação primária vem de Jesus, mas por causa do amor de Deus e por causa do quê? Da ação do Espírito Santo me convencendo do pecado e do juízo. Perfeito? Há o processo de toda a trindade na minha salvação. Não é só meu, melhor, meu não é nunca, né? Mas não é só de Jesus, mas é o processo trino na minha salvação. Está a trindade toda trabalhando na minha salvação. Ok? Não é só o processo de Jesus que morreu na cruz para me salvar, para me lavar, mas existe o processo do convencimento do pecado, que é a ação do Espírito Santo. Existe o processo do amor de Deus, que vem para nos salvar. A graça é de Cristo. O amor é de Deus. E a ação é do Espírito Santo. Há o processo maior nesse processo da minha salvação. Tá? Ou da nossa salvação, né? Então,
Olhando aqui os atributos. Agora vamos, melhor, saímos da Trindade, agora vamos nos atributos aqui nesses 10 minutos finais. Pensa lá. Os atributos de Deus são propriedade ou qualidades de Deus, mencionados na Bíblia ou deduzidos em seus atos. Os atributos podem ser, que eu já falei lá no começo da aula, incomunicáveis, aqueles que só Deus tem, só Deus possui, e comunicáveis, aquilo que os homens também possuem. Então, o processo dos atributos, nós temos 2. Os incomunicáveis, que só Deus tem. Por exemplo, você está em todo lugar? Não, mas Deus está. Então, esse é um atributo incomunicável de Deus. Deus não deu a nós. Deus não deu a mim e a você. Você tem amor? Tem? Sente amor? Você tem essa compreensão do amor? Tá, ok. Então, Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então, esse atributo Deus deu a nós. Essa qualidade Deus deu a nós. Tá? Então, vem esse aspecto para nós. Os atributos incomunicáveis. Autoexistente ou independente. Não depende de nada para existir ou agir. Por exemplo, eternidade. Não está limitado ao tempo. Deus, ele sempre existiu. E ele sempre vai existir. Esse atributo, a eternidade, não está limitado ao tempo. Tá? Os atributos incomunicáveis. Também olhando aqui, né? Mais um próximo slide. A onipresença. Não está limitado ao espaço. A imutabilidade. Não pode ser mudado. A sua essência não pode ser mudada. Aquilo que ele era, é e sempre será. Né? Isso nós não temos. Por quê? Porque eu mudo. Quando eu nasci, eu não tinha 1,80 m, não pesava 110 quilos. Quando eu nasci, eu estava lá 40 centímetros, menos 30 e poucos centímetros, eu não sei qual que foi o tamanho que eu nasci. Eu sei quanto o tamanho dos meus meninos nasceram e o peso, né? Isso eu sei. Mas não sei, mas eu não tinha esse tamanho aqui não, era o tamanho de um bebê, pequenininho, levinho, né? 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, né? Esse tamanho aí. Então nós mudamos. Os anos vão chegando, né? A gente vai ficando com o cabelinho mais branco, né? E assim por diante. Mas os atributos comunicáveis de Deus. A sua bondade. O homem tem condições de ser bom? Tem. Deus não é bom? Deus é bom. Então isso não é emanente do próprio homem. Isso não é só nosso, mas Deus nos deu essa característica. Porque pensamos assim, vemos assim, como que quem que é o nosso Criador? Quem que nos criou? Deus. Então, logo, ele colocou os seus traços em nós. Suas qualidades em nós, que ele quis colocar. E ele colocou esse aspecto da bondade em nós. Né? Os atributos da bondade do homem é diferente da bondade de Deus. Sim, é diferente. Mas nós temos a bondade. Por quê que a bondade do homem é diferente da bondade de Deus? Porque Deus é pleno na bondade. Plenamente bom. Tudo que ele faz é bom. O homem não. Né? Ele tem condições de ser bom e pode agir com bondade. Mas a bondade dele ainda muitas vezes é parcial ainda, né? Não é plena, não é total. Por causa do pecado que habita em nós. Mas o traço da bondade está em nós. Então, quando nós olhamos para o próprio homem, nós podemos também enxergar um pouco de Deus também, os seus traços, não Deus, vendo Deus, mas os traços, a qualidade de Deus, os atributos de Deus em nós. É o processo de olhar a criação para entender o Criador. Né? Os atributos comunicáveis, a santidade, por exemplo, está lá no próximo slide. A santidade, Deus é perfeitamente puro e contra a forma da impureza. Mas nós podemos ter o processo da santificação em nós? Sim, como o processo da santificação progressiva,
cada dia mais, sendo mais santo, buscando mais santidade no Senhor. A justiça. Deus é pleno e absolutamente justo, governa todas as coisas. Mas o homem, ele pode ser justo também? Pode. Como ele pode ser injusto também. Mas ele tem esse atributo, essa qualidade também nele. Soberano, Deus é soberano, ele reina, ele está acima de todas as coisas. Deus faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas também ele nos deu para nós reinarmos sobre a terra, dominarmos a terra, cuidar da terra e estarmos sobre isso. Ok? Alguma dúvida nesse processo dos atributos comunicáveis e incomunicáveis? Então, essa soberania de reinar, de cuidar, não é soberania plena. Tá. Sim, igual não. Eu posso ser soberana aqui, eu posso ser um rei que eu domino sobre um reinado. Mas Isso. não é essa soberania. Sim, mas, por exemplo, liga também esse processo da bondade, por exemplo. Bondade, sim. Ok? Nós não vamos ser bom como Deus é bom. Mas Nunca. soberania, Essa soberania eu cuido, por exemplo, da minha casa, do meu ambiente, daquilo que Ele colocou para mim cuidar. Ali eu sou, mas não igual a Deus. Nunca vai ser igual a Deus. Todo o processo de comunicáveis nunca vai ser igual a Deus. Santidade, por exemplo. Nunca vou ser santo como Deus é santo. Aqui na terra, não. Nós somos pecadores. E justiça. A justiça, nunca vamos ser justos como Deus é também. Então, o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. Concluindo. O homem não tem condições de desvendar todos os mistérios de Deus. Não temos como. Por estarem além da nossa compreensão. Mas aquilo que é necessário sabermos para a nossa salvação e para a nossa vida de comunhão com Deus, isso Ele nos revelou e está registrado claramente nas Escrituras, na Bíblia. Para quê? Para que nós pudéssemos compreender um pouco mais de quem Deus é e como eu vou caminhar para a glória dele mesmo. Ok? Vamos orar? Pai de amor, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu refrigério, obrigado, ó Pai, pelo renovo que o Senhor nos dá, e que o Senhor Deus venha nos guardar e nos fortalecer para a glória do teu nome. Ó Deus, que sejamos testemunha da tua graça, do teu poder, e que possamos, ó Pai, sempre vivermos para a tua glória, Deus. Agradecemos pela palavra, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos o Senhor um pouco mais, e que possamos, ó Deus, estudarmos sempre e termos consciência do Deus que nós servimos, o Deus que está em todo lugar, que tem todo o poder, que sabe todas as coisas, mas o Deus que nos criou e que vem até nós, e que colocou traços de si em nós, os atributos comunicáveis. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Renova-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Deus, e que possamos ter um restante de domingo abençoados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.